Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 6. Glória a Deus. Que Deus abençoe a você que nos assiste na tua casa. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, vinda dos céus. Marcos capítulo 6, versículo de número 45. Marcos 6, 45, diz assim: imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fadigados de remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles e andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando ouviram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviram, estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Põe a mão na sua cabeça. Olha o que Jesus diz para você: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Até aí. Como eu sempre venho dizendo, vocês que estão aqui, a dificuldade da máscara às vezes, de estar falando, glorificando, mas eu quero acreditar que em todo momento você está glorificando a Deus aqui, porque Deus não mudou. Entra pandemia, sai pandemia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não mude a sua maneira de adorar a Deus. Continue glorificando, adorando, sendo quem você sempre foi. Ouça. O texto que nós lemos fala de um dos mais lindos milagres que Jesus fez. Ele andou sobre as águas. E dentro deste texto, que é bem pequeno, nós tiramos uma lição muito grande. É importante entender que os 4 evangelhos estão em harmonia. Mateus vai falar deste episódio, João também. Então, eu estava meditando neste texto e um versículo me chama a atenção. O versículo 45 fala que Jesus obrigou. Eu não sei se dá para pôr aqui para mim. Jesus obrigou. Em algumas traduções ele compeliu, ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Por quê? Por que Jesus fez isso? Por que ele ordenou? Aí eu preciso voltar um pouquinho para vocês entenderem. João Batista, o profeta, para quem não sabe, era primo de sangue de Jesus. E no capítulo anterior, João Batista vai receber uma sentença de morte. Segundo Jesus, ele foi o maior profeta, porque ele abriu o caminho para o Messias.
Agora, João Batista, por ordem de Herodes, vai receber a sentença de morte. Então, lá no cárcere, arrancam a sua cabeça. Você conhece a história? E levam em uma bandeja na festa de aniversário de Herodes. E diz a Bíblia que Jesus ficou sabendo, por conta dos discípulos ter o avisado. E em Mateus vai dizer que Jesus, quando recebe a notícia que o seu primo João Batista morreu, ele entra no barco e se retira. Jesus recebe a notícia de uma perda. Ele ficou triste. Ele estava angustiado como homem. Então agora, como nós fazemos? Ele entra num barco sozinho e vai para algum lugar. Porque muitas vezes acontece isso conosco. Porque quando alguma coisa, alguma notícia que desestrutura, que abala as nossas emoções, quando isso ocorre, às vezes a gente quer ficar só. Porque quando você vai em um velório de alguém conhecido, e você chega naquela pessoa e fala: Deus sabe de todas as coisas, não chora não. Nada do que você vai falar vai adiantar naquele momento. Porque a dor da perda não se compara. Talvez pessoas que me assistem sabem o que eu estou dizendo. Então Jesus agora vai no barco e vai para o outro lado. Mas a Bíblia diz que a multidão descobriu e foram atrás do mestre em terra. E alguns chegaram antes de Jesus, porque foram avisando nas cidades. E quando Jesus chega lá do outro lado, ele vê uma multidão na praia. E aquelas pessoas estavam famintas por Deus. Então Jesus, que estava triste, com dor, ele olha aquelas pessoas e vê como ovelhas desgarradas. Então Jesus vai ter compaixão daquelas vidas e vai começar a curar. Sabe o que eu já aprendo aqui, igreja? É que mesmo que estamos em uma dificuldade muito grande, cumpra o teu propósito. Aquilo que Deus confiou nas suas mãos, independentemente das circunstâncias, não deixa de fazer, continua fazendo. A tristeza bateu no coração de Jesus, mas ele viu aquelas pessoas e ele começa a curar o cego, ele começa a curar o aleijado, ele começa a curar o surdo, ele começa a fazer as curas, e mesmo estando triste, porque o propósito é maior que a circunstância. Você pode repetir comigo? Diga: o propósito, muito mais forte, o propósito é maior que a circunstância. E aí, estava ficando de tarde, e os seus discípulos chegaram até ele e falou: mestre, já está ficando tarde, fala para esse povo ir embora, porque senão eles vão morrer de fome e não tem mais comida no meio deles. Segundo a Bíblia, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, aproximadamente 15.000 pessoas. Manda esse povo embora, eles vão morrer de fome, não tem comida. Aí Jesus vai perguntar: o que é que vocês têm aí? O que é que vocês têm aí? Aí ele diz: Senhor, tem 5 pães e 2 peixinhos que o menino trouxe. Então Jesus vai pegar esses pães, você conhece isso? Vai dar graça,
triste pela perda de João Batista, e vai colocar no cesto e manda os discípulos entregar. E você conhece a multiplicação. E quase 20.000 pessoas foram alimentadas naquele momento. Aí eu chego aqui no versículo 45, que Jesus olha para os discípulos e obriga: entra no barco e vai para o outro lado. Os discípulos, diz a história que eles tentaram retrucar com Jesus, porque Jesus insiste. E sabe por quê? Porque os discípulos agora olharam o que aconteceu, o milagre que aconteceu, e viram a possibilidade de aclamar Jesus como rei. A multidão já estava na expectativa de receber Jesus como um rei político, que iria libertar Israel do Império Romano. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus sabia nos corações e na mente, e Jesus sabia que se ele fosse coroado rei por aquelas pessoas, Herodes iria ficar sabendo e poderia matar Jesus como matou João Batista, mas Jesus sabia que a morte dele era de cruz. Então por isso que Jesus vai falar para os discípulos: vão, entra no barco, vão, que eu vou despedir a multidão aqui. Enquanto vocês vão para lá, eu vou falar para a multidão ir embora. E eles entraram no barco e foram. E Jesus começou a despedir: pode ir, gente, acabou, pode ir, acabou o culto. Deus abençoe vocês, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. E quando a multidão foi embora, e quando os discípulos foram de barco adentro ao mar, Jesus vai subir no monte orar, porque ele estava triste. Jesus precisava ficar um pouquinho só. Por que você anda vivendo em função das outras pessoas? Em função das outras pessoas? Em função das outras pessoas? Mas o Espírito Santo está dizendo: olha um pouquinho para você. Olha um pouquinho para você. Precisa ter um tempinho com Deus a sós. Para de ficar vivendo em função do outro. Em função do outro, tudo bem, isso é bom, mas olha um pouquinho para você. Olha como que você está. Você nem olha mais no espelho. Você nem acorda mais feliz. Precisa de um tempinho a sós com Deus. Jesus subiu no monte. Ele precisava ficar a sós. É o que diz em Mateus 7: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Jesus está lá no monte orando. Diz a Bíblia em Marcos que ele ora pela multidão. Ele ora pelos discípulos: Pai, guarda, estão lá no mar. Abençoe essa multidão que está voltando para casa. Ah, Senhor. E diz a Bíblia que já era tarde. Quando os discípulos subiram num barco, era aproximadamente 6 horas da tarde. E mais ou menos a uns 5.000 quilômetros adentro do mar, eles estavam remando. E os discípulos estavam no barco remando. E eles estavam dizendo entre eles: ele não vem. Jesus não vem. Eles olhavam: cadê? Não estou vendo nenhum barco. Jesus não está vindo. Ele não vem. Por que muitas vezes a gente fala isso? Não, Jesus não vai me abençoar, a porta não vai se abrir. Olha o que eu estou passando, Jesus parece que não está olhando para mim. Continua remando. E eles estavam remando. A Bíblia diz que eles estavam cansados de remar. Cadê Jesus? Continua remando. Você está passando um momento difícil da tua vida. Você olha para um lado, só vê problema. Olha para o outro lado, só vê problema. Olha para trás, vem vindo o faraó, o mar vermelho na frente. Continua remando.
Eu vou repetir, continua remando. Jesus está dizendo, continua, persista, insista, continua remando. Pastor, meus braços já estão cansados, eu já não aguento mais. A Bíblia diz que os discípulos estavam cansados, estavam remando, mas a Bíblia diz que Jesus estava no monte, olhando eles. Jesus está lá, está olhando ele. Quem é que disse que você está sozinho nesse barco? Quem foi que disse que em alguma área da tua vida você está só? Não, Jesus, aparentemente você olha no barco e não vê ele, mas ele está lá de cima te olhando. Quem te olha é ele. Da onde vem o socorro? É dos céus. Da onde vem o milagre? É dos céus. O socorro vem dele. Ele está de olho em você. Continua remando. As ondas eram revoltas, as ondas estavam batendo no mar. Era 3 horas da manhã, quarta vigília da noite. O quê? 6 horas da tarde eles começaram a remar. Era 3 horas da manhã, eles estavam remando. 8 horas remando, continua. 8 horas remando, continua. Os discípulos olhavam, Jesus não vem. Jesus não vai aparecer. E Jesus está olhando, e está vendo que eles estão cansados. Você está entendendo? Jesus está olhando para você nessa noite, meu querido que está aqui, que me assiste. Ele conhece o teu sofrimento. Quem disse que não? Ele sabe o que você está passando, sabendo essa área emocional da tua vida que está abalada. Ele conhece, ele está de olho. Você está cansado. A palavra de Deus te orienta nessa noite. Continua remando, não para, persevera na presença dele. Olha para o barco, mas Jesus não está aqui, mas ele está de olho em você. Mulher, você disse, meu casamento acabou. Você está aqui hoje, aqui dentro. Mulher, você disse, meu casamento não dá mais. Você olha para o barco, Jesus não está aqui. Você olha para lá, Jesus não vem. Meu casamento está se desfazendo. Nessa noite ele te trouxe aqui para dizer que daqui a pouquinho ele vai descer. Jesus olhou lá de cima e viu a sua situação. Ele viu como você está. Então Jesus está descendo agora. Diz a Bíblia que Jesus está descendo do monte 3 horas da manhã. As ondas estavam quase afundando o barco. Olha que lindo. Os discípulos achavam que Jesus iria vir de barquinho. A gente acha que é do nosso jeito que se resolve. A gente acha que é do método convencional. Mas Jesus não gosta disso. Jesus não vai vir de barco. Ele vem andando por cima daquilo que te afronta. Ele vem andando por cima daquilo que está tentando te afundar. As ondas estavam tentando acabar com o barco, e Jesus vem andando por cima das águas. Ele vem andando por cima da dor. Ele vem andando por cima da porta fechada. Ele vem andando por cima desse casamento que está se desfazendo. Então não temas, Jesus está chegando no barco. Olha ele chegando na tua casa hoje. Olha ele chegando na tua vida hoje. Não vai acabar. Entende, mulher? Teu casamento não vai acabar. Jesus vem andando por cima daquilo que estava aterrorizando o barco. E os discípulos estavam ali remando. De repente olham para trás e vê um homem e um ser de noite, de madrugada, com vento revolto, em cima das águas. Eles gritam de medo, achando que era um fantasma.
Porque o desespero faz a gente fazer coisas sem medir consequências. Porque a dor faz às vezes a gente pensar em coisas, a fazer coisas sem medir consequências. Jesus chegou diante do barco e disse: não temas, sou eu. Jesus chegou na tua casa hoje e está dizendo: família, não temas, sou eu que cheguei. Não temas. Ei, casamento, Jesus está dizendo: não temas, sou eu que cheguei. Portas fechadas, Jesus está dizendo: eu cheguei. E quando Jesus chega, não tem porta que fica fechada, não tem doença que fica perto dele. O milagre desce, a glória sobe, Jesus é glorificado e a igreja é triunfante. Aleluia. Ele vem caminhando na tua direção. Fecha os seus olhos, por gentileza, você que está aqui. Jesus está nesse lugar. Eu não sei se você já sentiu Ele aqui. Eu não sei se você já sentiu Jesus aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está presente. Jeová chamar, Deus está presente. Você não vai sair hoje da mesma maneira que você chegou. Se você chegou triste, abatido, cabisbaixo, a alegria do Senhor é a nossa força. Vem um óleo de alegria na tua vida hoje. Oh, Jesus. E quando Jesus chega, o vento acalma. E quando Jesus chega, as ondas obedecem. Sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo? Jesus chegou e Marcos diz que Jesus subiu no barco onde eles estavam e o vento acalmou. Então deixa Jesus subir no barco da tua vida hoje, vai. Permita que Ele entre, permita que Jesus entre dentro deste barco para acalmar o vento da tua vida. O vento vai acalmar. Jesus veio andando por cima das águas. E eu termino. Olha, não tem melhor época da que estamos vivendo hoje de você levar Jesus a sério. Não dá mais para levar Ele de qualquer jeito. Deixa Jesus subir no barco. Deixa Jesus subir. E quando Ele assumir o controle, a tua parte, descansa. O Espírito Santo de Deus nos mostra nessa noite pessoas cansadas aqui, ó, mente esgotadas, gente esgotadas que não consegue raciocinar e ter direção das coisas. Deixa Jesus assumir o controle do barco. Chega na tua casa hoje, você que está aqui, e você que já está na tua casa, já põe em prática. Chega na tua casa, dá um grito lá, e diz quem manda lá: é Jesus, o gestor da minha casa, é Jesus, o guarda da minha casa. Quando Jesus está na tua casa, os vizinhos percebem. Quando Jesus está lá, as pessoas querem entrar lá por causa da paz que tem. E quando vinha a turbulência, quando vinha a tempestade, quando você olhar para o lado e aparentemente Jesus não estiver lá, não esquece, Ele está lá no alto, ó, de olho em você.